A Saga dos Capelinos, volume 6. Jesus, discípulo. Albert Paul Daoui. Prólogo. Capela, 3700 a.C. A estrela de Capela fica distante 42 anos-luz da Terra, na constelação do Cocheiro, também chamada de Cabra. Essa bela e gigantesca estrela faz parte da Via Láctea, galáxia que nos abriga. A distância colossal entre Capela e o Sol é apenas um pequeno salto nas dimensões grandiosas do universo. Nossa galáxia faz parte de um grupo local de pouco mais de 20 aglomerados fantásticos de 100 a 200 bilhões de estrelas, entre as quais o Sol é apenas um pequeno ponto luminoso do céu. Capela é uma bela estrela. Cerca de 14 vezes maior do que o Sol, tem uma emanação de calor levemente inferior à de nosso astro-rei. É, em verdade, componente de um sistema estelar binário, ou seja, um sistema estelar composto por duas estrelas, as quais gravitam uma em torno da outra, e, em volta delas, num verdadeiro balé estelar, há um cortejo constituído por inúmeros planetas, luas, cometas e asteroides. Há cerca de 3700 a.C., num dos planetas que gravitam em torno da estrela dupla Capela, existia uma humanidade muito parecida com a terrestre, a qual pertencemos atualmente, apresentando notável padrão de evolução tecnológica. Naquela época, Atlante, nome desse planeta, o quinto, a partir de Capela, estava numa posição social e econômica global muito parecida com a da Terra do século XX d.C. A humanidade que lá existia apresentava graus de evolução espiritual extremamente heterogêneos, similares aos terrestres do final do século XX, com pessoas desejando o aperfeiçoamento do orbe, enquanto outras apenas anelavam seu próprio bem-estar. Os governadores espirituais do planeta, espíritos que tinham alcançado um grau extraordinário de evolução, constataram que Atlante teria que passar por um extenso expurgo espiritual. Deveriam ser retiradas do planeta, espiritualmente, as almas que não tivessem alcançado um determinado grau de evolução. Elas seriam levadas para outro orbe, deslocando-se através do mundo astral, onde continuariam sua evolução espiritual, através do processo natural dos renascimentos. No decorrer desse longo processo, que iria durar cerca de 84 anos, seriam dadas oportunidades de evolução aos espíritos, tanto aos que já estavam jungidos à carne, como aos que estavam no astral, dimensão espiritual mais próximo da material, através das magníficas ocasiões do renascimento. Aqueles que demonstrassem endurecimento em suas atitudes negativas perante a humanidade atlante seriam retirados, gradativamente, à medida que fossem falecendo fisicamente, para um outro planeta que lhes seria mais propício, possibilitando que continuassem sua evolução num plano mais adequado aos seus pendores ainda primitivos e egoísticos. Portanto, a última existência em Atlante era vital, pois demonstraria, pelas atitudes e pelos pendores do espírito, se ele havia logrado alcançar um padrão vibratório satisfatório dos requisitos de permanência num mundo mais evoluído e pronto para novos voos, ou se teria que passar pela dura provação de um recomeço em planeta ainda atrasado. Os governadores espirituais do planeta escolheram para coordenar esse vasto processo um espírito do astral superior chamado Varuna Mandrikan, que formou uma equipe atuante em muitos setores para apoiá-lo em suas atividades. Um planejamento detalhado foi encetado de tal forma que pudesse abranger de maneira correta todos os aspectos envolvidos nesse grave cometimento. Diversas visitas ao planeta que abrigaria parte da humanidade de Atlante foram feitas, e, em conjunto com os administradores espirituais desse mundo, o expurgo foi adequadamente preparado. Atlante era um planeta com mais de 6 bilhões de habitantes e, além dos que estavam ali renascidos, existiam mais alguns bilhões de almas em estado de erraticidade. O grande expurgo abrangeria todos, tanto os renascidos como os que se demoravam no astral inferior, especialmente os mergulhados nas mais densas trevas.
faziam também parte dos passíveis de degredo os espíritos profundamente desajustados, além dos assassinos enlouquecidos, dos suicidas, dos corruptos, dos depravados e de uma corja imensa de elementos perniciosos. Varuna, espírito nobilíssimo, que fora político e banqueiro em sua última existência carnal, destacara-se por méritos próprios em todas as suas atividades profissionais e pessoais, sendo correto, justo e íntegro. Adquirira tamanho peso moral na vida política do planeta que era respeitado por todos, inclusive por seus inimigos políticos e adversários em geral. Esse belo ser, forjado no cadinho das experiências da vida, fora brutalmente assassinado por ordem de um déspota que se apossara do Império Urukia, um dos maiores daquele mundo. Atlante era um planeta muito maior do que a Terra e apresentava algumas características bem diferentes das do nosso lar atual. Sua gravidade era bem menor e sua humanidade não era mamífera, e sim oriunda dos grandes répteis, que predominaram na pré-história atlante. A atmosfera de Atlante era bem mais dulcificante do que a agreste e cambiante atmosfera terrestre. Tratava-se de um verdadeiro paraíso, um jardim planetário, amparado por avançada tecnologia. As grandes distâncias eram percorridas por vimanas, aparelhos similares aos nossos aviões. Os meios de telecomunicação, avançadíssimos, permitiam contatos tridimensionais em videofones com quase todos os quadrantes do planeta. Já existiam, também, outras invenções fantásticas, especialmente na área da medicina. Os atlantes estavam bastante adiantados no que diz respeito a viagens espaciais, pelo que já tinham colonizado suas 2 luas. Porém, essas viagens ainda estavam na alvorada dos grandes deslocamentos pelo espaço sideral relativamente aos que outras civilizações mais adiantadas, como as de Carion, já eram capazes de realizar. Carion era um planeta do outro lado da Via Láctea, de onde viria, por mando de ascendência espiritual, uma leva de grandes obreiros que muito ajudariam Varuna em sua árdua missão. Em termos de evolução espiritual, todavia, os atlantes deixavam muito a desejar. Apresentavam as deficiências comuns às da humanidade de categoria média, nas quais se enquadram os seres humanos que superaram as fases preliminares da jornada evolutiva, sem terem alcançado, não obstante, as luzes da fraternidade plena. Havia basicamente 4 raças em Atlante: os azuis, os verdes, os púrpuras e os cinzas. Os azuis e verdes eram profundamente racistas, não tolerando miscigenação entre eles, acreditando que os cinzas eram de origem inferior, podendo ser utilizados da forma como desejassem. Naquela época, a escravidão já não existia, mas uniforme hedionda de servilismo econômico persistia entre as nações. Por mais que os profetas atlantes tivessem enaltecido a origem única de todos os espíritos no seio do Senhor, nosso Pai amantíssimo, os atlantes ainda continuavam a acreditar que a cor da pele, a posição social e o nome ilustre de uma família eram corolários inseparáveis para a superioridade de alguém. Varuna fora o responsável direto pela criação da Confederação Norte-Ocidental, que veio a gerar novas formas de relacionamento entre os países membros e as demais nações daquele globo. A cultura longamente enraizada, originária dos Condalinos, raça espiritual que serviu de base para o progresso de Atlante, tinha influência decisiva sobre todos. Na promoção dos valores morais e das condições espirituais de seus habitantes, os governadores espirituais aproveitaram todas as ondas de choque, as físicas, como as suscitadas pelas guerras, revoluções e massacres, as culturais, como as proporcionadas por peças teatrais, cinema e literatura, e as de natureza telúrica, como as geradas por terremotos, inundações e outras catástrofes, de forma que pudessem levar os atlantes a modificar sua forma de agir, pensar e ser. Aqueles cujo próprio martírio e testemunho do sofrimento alheio não se renderam ao imperativo de profunda modificação interior foram deportados para um distante planeta azul,
o qual os administradores espirituais daquele jardim, ainda selvático, chamavam de terra. Esse processo, que envolveu quase 40 milhões de espíritos, trazidos como degradados para a Terra por volta de 3700 a.C., foi coordenado por Varuna Mandrakan e sua equipe multissetorial. Os principais elementos de seu grupo foram Uriel, uma médica especializada em psiquiatria, a segunda em comando nesse cometimento, Gebrandon, uma alma pura, que atingira a maioridade espiritual em outro planeta e viera ajudar o degredo em Atlante, e Vatragan, chefe dos guardiões astrais que, em grande números, vieram ajudar Varuna a trazer os degredados. Além desses personagens, participaram do processo Radziel, Sandalpon, Sraoz e sua mulher Mkara, espíritos que muito ajudariam os degredados, e a belíssima figura de Lakshmi, espírito do mundo mental de Carion, que, mais tarde, rebatizada como Panuil, seria o espírito feminino mais importante para a evolução da Terra e que coordenaria vastas falanges de obreiros, em permanente labuta para a consecução dos desígnios dos administradores espirituais. Os capelinos foram trazidos em levas que variavam de 20.000 a pouco mais de 200.000 almas. Sob a direção segura e amorosa dos administradores espirituais, vinham em grandes transportadores astrais, que venciam facilmente as grandes distâncias siderais e que eram comandados por espíritos especializados em sua condução. A Terra, naquele tempo, era ocupada por uma pleiade de espíritos primitivos, os quais serão sempre denominados terrestres nestes escritos, para diferenciá-los dos capelinos que vieram degradados para cá, a fim de evoluir e fazer com que outros evoluíssem. Uma das funções dos capelinos, aqui na Terra, era ser aceleradores evolutivos, especialmente no terreno social e técnico. Embora fossem escória de Atlante, eram mais adiantados do que os terrestres relativamente a níveis de inteligência, aptidão social e, naturalmente, sagacidade. Os terrestres, ainda muito embrutecidos, ingênuos e apegados a rituais tradicionais, pouco ou nada criavam de novo. Cada geração se apegava ao que anterior lhe ensinara, atitude muito similar à que vemos demorar-se os nossos silvícolas, que estagiam comodamente no mesmo modo de vida há milhares de anos. Havia entre os exilados um grupo de espíritos que, em Atlante, se intitulavam de alambaques, ou seja, dragões. Esses espíritos, muitos deles brilhantes e de sagaz inteligência, eram vítimas de sua própria atitude negativa perante a existência, preferindo serem críticos atores da vida. Muitos deles se julgavam injustiçados quando em vida e, por causa desses fatos, aferravam-se em atitudes demoníacas perante os maiores. Esses alambaques tinham desenvolvido uma sociedade de desregramentos e abusos, sendo utilizados pela justiça divina como elementos conscientizadores dos seres que cometiam atos de caliginosa vilania. Essa Súcia era, todavia, filha do Altíssimo e, ainda que passível de deportação, deveria ser artífice do exílio. Como dominava vastas legiões de espíritos embrutecidos na prática do mal, era mais fácil comandá-la do que aos guardiões do astral inferior, que não existiam em número suficiente para uma expedição expiatória dessa envergadura. Por causa disso, Varuna e seu guardião Morvatragan foram até as mais densas trevas, numa viagem inesquecível, para convidar os poderosos alambaques a se unirem a eles e ajudarem as forças da evolução e da luz a triunfarem sobre eventuais espíritos recalcitrantes. Varuna, através de sua atitude de desprendimento, de amor ao próximo e de integridade e justiça, foi acolhido, após algum tempo, pela maioria dos alambaques, como o grande mago, o Micael, nome que passaria a adotar como se forma de renovação que ele mesmo se impôs ao vir para a Terra. A grande missão de Micael era não apenas de trazer as quase 40 milhões de almas capelinas para o exílio, porém, principalmente, fundamentalmente, levá-las de volta ao caminho do Senhor, totalmente redimidas. Na grande renovação que Varuna e Lakshmi promoveram,
Muitos foram os que trocaram de nome para esquecerem-se de Atlante e concentrarem-se em sua incumbência no novo mundo, a Terra. Varuna tornou-se Micael, o arcanjo dominador dos dragões. Lashmi passou a chamar-se de Panuil, a face de Deus, e Gebrandon, de Rafael. Vatragan, também conhecido entre os seus guardiões como Indra, tornou-se Gabriel, o arcanjo. Vaio, seu lugar-tenente, adotou o nome de Samael e foi, muitas vezes, confundido com o mítico Lúcifer, o portador do Achote, o carregador da luz. O início da grande operação de redenção na Terra foi na Suméria, quando Niud, espírito capelino renascido, conseguiu, entre atos terríveis e maldades tétricas, implantar a primeira civilização em Uruk. Os Alambaques, entretanto, que tinham não só a missão de trazer os degredados como também de guiá-los, estavam excessivamente soltos, o que faria com que Micael ordenasse a alteração dos padrões de comportamento dos dragões para fazê-los ser não somente guias de lobos, chefes de matilhas, como também modificarem seu íntimo para se tornarem cordeiros de Deus. Em razão da existência do fértil vale criado pelo transbordamento de dois rios irmãos, o Tigre e o Eufrates, e de enormes facilidades para desenvolver uma sociedade em que a agricultura fosse a pedra angular, ficou estabelecido, no grande planejamento, que a Suméria seria o primeiro lugar de assentamento desses espíritos. Outros locais foram incluídos também no programa de transferência dos capelinos, para que a sua vinda influenciasse várias regiões do globo, tais como a Europa, influenciada, inicialmente, pelos celtas, e a Índia, que abrigou esses seres no Vale do Hindu. Posteriormente, seria a vez dos outros povos indo-europeus, e, no Extremo Oriente, a da Tailândia e da China. Uma das regiões que se tornaria de suma importância para o desenvolvimento da cultura, tecnologia e civilização mundiais seria compreendida pelo Egito, outro local que for escolhido para a imersão na matéria dos espíritos capelinos. Seriam nessas longínquas plagas que essas almas conturbadas estabeleceriam uma civilização monumental, de proporções absolutamente grandiosas. Por volta de 3600 a.C., os espíritos superiores determinaram que os Alambaques levassem para aquelas plagas, com o intuito de desenvolver o Kemet, vários grupos de sumérios. Alguns desses grupos foram dizimados pelo caminho e outros foram desviados, pelo que acabaram estabelecendo-se em outros lugares. No entanto, 3 deles chegaram ao Vale do Iterô e fundaram uma civilização gradativamente, sem violência ou conquistas sangrentas. Um dos grupos se localizou em Alimar, perto de onde está a cidade que se conhece hoje pelo nome de Cairo. Os outros 2 se instalaram no sul e fundaram Nubit, conhecida hoje como Nakada. Durante um largo período de tempo, conhecido como a Era dos Deuses, os capelinos implementaram alterações estruturais, tecnológicas e, sobretudo culturais que, fundindo-se com os milenares e primitivos costumes amitas, vieram a constituir a famosa civilização egípcia. O grupo de Amar fundou as cidades de Perodjet, também conhecida como Buto, e Zal, conhecida como Sais. Enquanto isto, no sul, os 2 grupos fundidos de Sumários fundariam a cidade de Oazete, também conhecida pelo nome grego de Tebas. Muitos dos capelinos degradados ficaram-se famosos por seus atos, que se tornaram lendas dessa época. 2 deles foram Ali Arakti, mais conhecido como Ra-ou-Ré, e seu pai, Ptah, que se notabilizou por suas obras de contenção e desvio do rio Nilo. Além deles, os integrantes de um enorme grupo de capelinos degradados tornaram-se conhecidos como deuses da antiguidade, entre eles Amon, o lugar-tenente de Ra. No entanto, ninguém se tornou mais conhecido e amado pelo povo de Kemet do que Osíris. Ele foi rei do Kemet e, durante sua profícua administração, o povo pobre e abandonado, os Felás, teve a oportunidade de possuir um pedaço de terra para cultivar, além de receber subsídios,
ensinamentos e investimentos na primeira grande reforma agrária do mundo. Era um capelino que viera em missão sacrificial junto a Ísis, sua eleita do coração e futura esposa e rainha. O amor desses dois seres seria conhecido no mundo inteiro como a lenda de Osíris e Ísis. Infelizmente, essa bela história de amor terminou tragicamente, pela vilania de seu meio-irmão, Set, o Terrível, que, na tentativa de assassinar Osíris, levou à tetraplegia, após desfechar-lhe um golpe na nuca. Set, sob a influência de um alambaque chamado Garus-Teretak, e seu braço direito, Aker, conturbariam o reinado com uma guerra civil sangrenta, que terminaria por dividir o Kemet em 3 reinos, 2 no delta, chamados de Baixo Egito, com capitais em Peroa-Djeti de Gedu, e um no Alto Egito, com capital em Teni. Os administradores espirituais determinaram que o Kemet seria coordenado por Gabriel e que os alambaques teriam um papel preponderante no desenvolvimento daquela civilização. Assim, com muitas lutas, marchas e contramarchas, a cultura foi implantada no Kemet. Muitos capelinos renasceriam ali e se tornariam deuses, como Ra, Ptah, Sekhmet, Tefenu e Osíris, este último mais doce dos seres daquela conturbada era dos deuses. Após terríveis momentos de guerra fratricida, o Kemet foi desmembrado, pelo que se tornou as 2 terras. Seria preciso que aparecessem heróis truculentos como Zequem, o rei escorpião, e Narmer, seu filho e sucessor, para unificar novamente aquilo que, Tajupalak, Exalambak, na existência da Unira. Aventuras repletas de guerras, combates, traições e ardis, finalmente, levaram à união do Kemet, o Egito, numa grande nação de monumentos tão portentosos que nem o tempo foi capaz de apagar. Os espíritos superiores tinham, entretanto, outros planos para implementar a civilização na Terra, e seria por meio de grandes migrações que isso seria feito. Mesmo depois de 2000 anos do degredo dos capelinos no planeta Terra, a civilização ainda estava estagnada. A civilização havia dado um salto inicial, mas, após certo tempo, tornara-se novamente imobilista. Os administradores espirituais iniciaram, então, uma série de movimentos migratórios na Terra com o intuito de mesclar povos, raças e, sobretudo, culturas e tecnologias. Assim, iniciou-se, por volta de 1800 a.C., um enorme movimento migratório em todo o planeta, o qual alcançou todos os rincões deste globo, inclusive a própria América, ainda não descoberta pelos europeus, mas já habitada pelos povos de origem mongol, por entre os quais os espíritos superiores ajudaram a erguer grandes civilizações, usando os alambaques capelinos. Foram eles que construíram as pirâmides do novo continente. Na Eurásia, os povos foram movimentados pelos préstimos de espíritos renascidos com grandes missões, como Rama, na Índia, e vários outros, que, aliás, a história esqueceu de registrar, além de guias espirituais que inspiravam os povos a seguir por certos caminhos. Para acelerar a migração, vários povos foram submetidos a alguns fenômenos de ordem natural, como secas, terremotos e inundações, que os obrigavam a deslocaram-se. O Azogan foi um guardião especializado nas hostes de Vayu e, sob a influência de Orofiel, braço direito de Mitratum, recebeu a incumbência de guiar uma pequena e esfacelada tribo do Vale do Kuban, no Cáucaso, até Arã, no norte da Mesopotâmia. Assim o fez e tornou-se conhecido entre os Hurritas, os descendentes de Uri, como Yahvé, eu sou, Deus da guerra, da vingança, dos emboscadas e dos trovões. Com o decorrer dos tempos, o Azogan renasceu e tornou-se Kalantara, uma sacerdotisa de Shiva, exatamente no interregno em que Rama invadia a decaída região do rio Indo, no qual antes florescera a civilização Sindhi, de Harappa e Mohenjo-Daro. Alguns séculos depois, tornar-se-ia um guerreiro e político hitita, de nome Pusarma, e morreria de forma violenta e prematura. Enquanto isso,
Os espíritos superiores, monitorando a evolução terrestre, depararam em Avraham um fanático e empedernido seguidor do Deus Yahvé. Usando o nome do Deus Urita, os espíritos superiores o transformaram numa divindade única e superior aos demais deuses da região. Sob a coordenação de Orofiel e pela utilização de vasto grupo de espíritos comandados diretamente por Sansavi, foram incutindo nas mentes das almas a ideia de um Deus único. Avram, depois chamado de Avraham, deu origem a uma grande quantidade de filhos, que se espalharam pela região de Canaã e localidades vizinhas. Itsaque, seu filho, deu origem a gêmeos, Esaú e Jacob, e este último teve 12 filhos que, junto com os Ixos, foram para o Quemete, Egito. Jacob mudaria seu nome para Israel, aquele que luta com Deus, e um dos seus filhos, Yosep, notabilizou-se como Tsafinat Paneak, tendo sido Tati, primeiro-ministro, do faraó Ixuquian, e ajudou a debelar uma terrível seca que assolou a região. A tribo de Israel, entretanto, cometeu um grave crime ao matar os indefesos habitantes de Siquim e, com isto, perderam o apoio direto de Sansavi, que recebeu ordens de Orofiel de abandoná-los ao seu próprio destino. Passariam a ser acompanhados de guias mentores normais, e não mais um grupo tão especializado como aquele que fora comandado por Sansavi. Tendo ido para o Quemete, os descendentes de Israel formaram uma grande tribo, que ficou conhecida na história como os Hebreus. Os administradores terrestres voltaram a movimentar as forças espirituais e, assim, Amose, neto do faraó Ramsés II, tornou-se Moshe, o grande libertador do povo hebreu, o qual o conduziu para o deserto do Sinai, onde, naquelas longínquas plagas, moldou, como num cadinho ardente, um novo povo. Esse vasto processo foi coordenado por Orofiel, o belo arcanjo de Mitratum, que assumiu a operação astral desse êxodo. Após a morte de Moshe, seu sucessor, Yosea Ben-Nun, mais conhecido entre nós como Josué, deu continuidade ao processo de conquista de Canaã, para o que foram necessários muitos anos de guerras e cruentas dominações a fim de que seu povo prevalecesse naquele pedaço de terra. Prefácio. As decisões dos maiores. Por volta de 3100 a.C., o espírito altamente evoluído que coordenava da evolução da Mesoamérica recebeu uma notícia que seria, simultaneamente, motivo de alegria e de preocupação. Até aquela data, ele coordenava vasto grupo de obreiros que se preocupava em fazer evoluir milhões de espíritos primitivos na região que seria futuramente o México e parte da América Central. Mitratum, o coordenador geral da evolução terrestre, lhe informou que, daquele momento em diante, ele passaria a receber os mais recalcitrantes espíritos capelinos. Havia cerca de 600 anos que os capelinos tinham sido degradados de seu planeta de origem. A evolução terrestre dera um salto fantástico, mas à custa de muita violência e guerras. A Suméria se havia transformado num campo de batalha, no qual as várias cidades-estados viviam em permanente conflito. Além disso, um grande grupo de capelinos, especialmente de alambaques, os quais haviam sido capturados e deportados contra sua vontade, não tinha mudado de atitude e sua propensão era ainda a de manter-se aferrado à revolta e à violência. Seus integrantes tornaram-se um perigo constante para os próprios capelinos, o que se evidenciou, no Quemete, pelas ações nefastas de Garus-Teataque, Apopes e outros. A notícia da deportação, para a Mesoamérica, de vasto contingente de degradados representava a possibilidade de um salto qualitativo no padrão de vida, extremamente primitivo, dos nativos daquela área, mas também patenteava o fato de que a sociedade futura que dali surgiria seria cruel, violenta e despótica. Mas a deportação foi feita por meio de pequenas operações de captura e transporte. Algumas centenas de milhares de capelinos, mormente de alambaques revoltosos, foram enviadas para a Mesoamérica.
Os espíritos que haviam habitado a Suméria teriam grande influência na região e, portanto, reproduziriam os grandes zigurates em pirâmides que serviriam de templos e nas quais milhares de vidas encontrariam morte pavorosa. Os séculos haviam de se passar e a transformação daquela região do mundo iria começar de forma lenta e gradativa. No entanto, um grave problema iria preocupar a cúpula espiritual que coordenava a evolução terrestre, que seria conhecido como a Revolta dos Demônios. Durante milênios, os capelinos dominaram o cenário mundial onde estivessem. Entretanto, os espíritos terrestres também evoluíam, e gradativamente, através do sofrimento e da experimentação, desenvolviam suas aptidões potenciais. A grande maioria conseguiu superar suas atitudes de estagnação espiritual, típicas dos espíritos primitivos, e quase em pé de igualdade com os capelinos, estavam se tornando também artífices da evolução mundial. Mas, um grupo reduzido de espíritos terrestres, que estavam localizados no astral inferior da região terrestre conhecida como Oriente Próximo, havia se revoltado e, mais do que isto, conseguido uma certa união entre eles, vindo a formar um império do mal atuar nas sombras, com grande influência sobre os renascidos. Os espíritos superiores tomaram as devidas providências no sentido de delimitar esta revolta, mas aproveitaram a ocasião para extrair do mal um bem. Como esses espíritos terrestres tinham pouco conhecimento filosófico, nenhum conhecimento da vinda dos capelinos e sua revolta era muito mais devido às circunstâncias do que por razões políticas e espirituais, eles passaram a atuar sobre vários povos da antiguidade, especialmente sobre os assírios. Portanto, por volta de 1300 a.C., os espíritos revoltosos do astral inferior começaram a atuar sistematicamente sobre os assírios e, sob sua influência, estes aguerridos povos da média Mesopotâmia fundaram um vasto império, que se notabilizou pela extrema crueldade. Os espíritos superiores aproveitaram-se desta inaudita violência para fazer renascer, como inimigos dos assírios, os alambaques e capelinos em geral, que estavam em vias de regeneração espiritual. Deste modo, esses espíritos, que em passado não muito longínquo, haviam sido deuses sanguinários a exigir sacrifícios humanos, tornaram-se, eles próprios, as vítimas de uma crueldade desmedida, marca registrada dos assírios. Colheram o que haviam semeado, de acordo com as mais justas leis divinas, perecendo em profundo tormento, tendo antes passado por torturas excruciantes. Muitos tiveram seus olhos queimados, outros, os pés cortados, as línguas arrancadas e outras atrocidades pavorosas, conhecendo o cativeiro por vários anos, antes de morrerem em condições subhumanas. Por volta de 600 a.C., os espíritos terrestres revoltados foram sendo gradativamente vencidos pelas hostes celestes, constituídas de guardiões devotados e espíritos abnegados, e foram deportados para a Mesoamérica, onde continuariam sua evolução. Por sua vez, eles, que haviam provocado incontáveis barbaridades, viriam a sofrer, no Novo Mundo, as mesmas atrocidades que haviam praticado. Com a chegada de Kurushi, mais tarde chamado de Ciro pelos gregos, e a tomada de uma série de outras medidas profiláticas, um pouco de paz foi trazida à conturbada região. Muitos espíritos capelinos redimidos renasceram trazendo mensagens maravilhosas, de paz, amor, conhecimento filosófico e religioso. A Terra começou a viver uma nova era de prosperidade e evolução. Isso era absolutamente necessário, pois, naquela época, haviam sido trazidas várias levas de espíritos primitivos de outros planetas para iniciar sua evolução no planeta. Trazidos adormecidos, pois tal é o procedimento normal para os espíritos que estagiam nessa fase da evolução, esses seres formavam um grupo de mais de 1,5 bilhão de espíritos. Para o sucesso dessa movimentação, era fundamental que houvesse paz e avanços tecnológicos na agricultura,
o que redundaria na disponibilidade de corpos físicos. Essas levas de espíritos vieram de planetas em que passaram pelas fases primitivas da experiência humana. Não eram degradados, como os capelinos, mas apenas humanos promovidos do jardim de infância da evolução espiritual para as classes primárias. Para que pudessem renascer aqui, era necessária a existência de corpos, e destes só haveria disponibilidade se houvesse paz. Por isso, os espíritos superiores iniciaram grandes movimentos de transformação nas sociedades chinesas, indianas, persas, celtas, gregas e latinas. Enquanto isto se processava, a Mesoamérica via a influência dos capelinos acontecer, inicialmente através da civilização olmeca, e a partir destes, no atual Monte Alban, a civilização zapoteca. Outras civilizações também começaram a vicejar, sendo que, naquele período, uma que se destacou foi a da cidade de Teotihuacan, cidade dos deuses, nome que os futuros astecas deram ao local. Eram, no entanto, civilizações bem capelinas em sua essência, com a construção de grandes pirâmides, monumentos gigantescos, cidades urbanizadas, sacrifícios rituais e estranhos cultos aos alambaques, que apareciam como deuses telúricos. A Mesoamérica começou a receber os espíritos degradados da Eurásia, mormente os demônios terrestres que haviam se revoltado. Agora era a hora de eles perecerem no sacrifício ritual, serem vencidos pelo sofrimento de guerras endêmicas e conhecerem a senda do Senhor, através de purgações excruciantes. Os espíritos superiores haviam tomado extremo cuidado de não deixar vazar o fato de que os degradados estavam sendo levados para outra parte do planeta, mas corriam as lendas, no mundo astral inferior e no umbral, região que limita o astral inferior com o médio, de que os perversos estavam sendo levados para um inferno jamais visto, a fim de que dali nunca mais retornassem. Em parte, isso era verdade, pois as condições de vida da Mesoamérica eram extremamente inóspitas, com charcos, mosquitos, calor sufocante, animais perigosos e peçonhentos, doenças tropicais jamais vistas, além de vulcões, terremotos, inundações e tufões de violência mortal. Não era o melhor local para renascer, pois, além das severas condições físicas, davam-se ali guerras violentas, escravidão acachapante e sacrifícios rituais em massa a estranhos e sanguinários deuses. Por volta de 550 a.C., os grandes espíritos se reuniram para mais um conclave. Eram mais de 5.000 espíritos, entre enviados dos governadores terrestres, coordenadores de quadrantes e obreiros categorizados. Todos eles haviam trabalhado duro para destruir a mais vasta e duradoura revolta dos demônios que já houvera. No Oriente Médio, os judeus, que haviam sido arrancados à força de sua terra natal por Nabucodonosor e levados como cativos, aos milhares, para Babilônia e outras terras, puderam ser libertados pelo grande Kurush, Ciro. No tempo do cativeiro, lindas histórias coroariam o martírio dos judeus cativos. Mas, naquele rincão distante, eles começaram a sonhar com o libertador, que os livraria dos babilônios e com o restabelecimento do reino de Judá, Judéia. Ciro seria confundido, muitas vezes, com o próprio Messias. Mas, depois da libertação, outras lendas começaram a ser contadas, em prosa e verso, pelos judeus. Um Messias, Masiá, viria. Um guerreiro que lideraria os exércitos do povo judeu para expulsar os invasores e recolocar Israel no seu devido lugar no cenário das nações. Essas lendas nasceram logo após o grande concílio angélico de 550 a.C., ocasião, em os espíritos superiores concluíram que deveriam enviar um mensageiro de alta estirpe sideral para a difusão de novas ideias. Vários conceitos deviam ser enfocados, para que a humanidade desse um salto qualitativo em sua caminhada evolutiva e pudesse vencer suas etapas inferiores. Não eram conceitos totalmente novos, pois haviam sido espalhados por uma série de profetas,
filósofos e religiosos, mas especialmente voltados para os judeus, pois em meio a eles estariam congregados muitos dos mais renitentes e endurecidos espíritos, tanto de origem terrestre, como de origem capelina. A ideia havia partido de Mitraton. Ele encontrou forte eco entre todos, e ficou determinado que selecionaria um espírito do alto mundo mental, para que renascesse entre os homens a fim de levar-lhes essas mensagens. O espírito selecionado estava, em sua jornada evolutiva, a um passo do mundo angelical. Eles sabiam, no entanto, que, para que esse ser pudesse renascer na Terra, seria necessário uma série de preparativos. O primeiro deles seria um rebaixamento do padrão vibratório do eleito, pois espíritos do mundo mental não têm mais corpo astral, e, para renascer em mundos menos evoluídos, é necessário que disponham de um revestimento astral, sem o qual não há como ligar o espírito à matéria. Esse rebaixamento vibratório exigia uma perda substancial de energia por parte daquele espírito, o que faria com que passasse, lenta e gradativamente, por um processo doloroso. Recuperar o corpo astral, para formá-lo com energias sutis daquele plano, era cometimento que exigiria que esse espírito passasse a viver naquelas paragens, compromissado com o exercício de sua mente e a recuperação de muitos dos processos que havia abandonado há muito tempo. Mal comparando, é como se um homem civilizado tivesse que voltar a ser um primitivo, obrigando-o a reaprender a caçar, fazer o fogo de gravetos, beber água na cuia de suas mãos e alimentar-se de frutas e carnes quase cruas. E, de fato, pois, um processo de regressão doloroso, que leva um mínimo de 20 anos terrestres para ser cumprido. O mensageiro era, antes de mais nada, um bravo, que não precisava passar por esse sacrifício. Outro ponto nevrálgico do processo seria certificar-se, por meio de operações genéticas, de que a fecundação seria a mais perfeita possível. Ele deveria receber material genético de alta qualidade para que seus corpos mental, astral e etérico pudessem manipular a matéria, a fim de obter um corpo estruturado para aguentar as altas vibrações de seu espírito. Essa operação era complexa, pois deveria reunir pais sádios, um óvulo perfeito e um espermatozoide de ordem excepcional, do sexo masculino, pois, naquela época, a mulher não teria voz ativa para empreender diretamente grandes modificações. Seria necessário não só selecionar o material, mas também desenvolver sutis transformações no código genético, para bloquear certas doenças, aumentar as percepções físicas e proporcionar várias outras facilidades, a fim de abrigar no cérebro um espírito de tamanha envergadura. Além dessa operação, deveria ser encetado um planejamento para recuperar a sua memória, pois, quando o espírito mergulha na matéria, ele perde as reminiscências, as lembranças de tudo o que já foi em outras existências. Um ser do mundo mental não poderia ter perfeita lembrança de seu verdadeiro plano de existência, pois isto só comprometeria ainda mais o doloroso processo. Desse modo, ao se embotar completamente para renascer, ele deveria ser reconduzido, gradativamente, ao reaprendizado, pelo que seria desperto de forma lenta e paulatina, pois o cérebro humano, ainda que formidável, não poderia aguentar um aumento excessivo de frequência espiritual, pois não fora constituído para tal finalidade. Os espíritos do mundo mental sabem como é importante que uma mensagem seja apreendida pelo ouvinte, por meio do uso da emoção. A razão é importante, mas, para povos simples, o uso da faculdade racional é ainda causa de enormes dificuldades, tanto pela ignorância que entre eles ainda campeia, como pelas dificuldades da mente lerda, e ainda primitiva, no uso dos equipamentos adequados do raciocínio. Assim, o aprendizado deve dar-se por meio da emotividade, e que emoção maior do que a fé pode haver. Não obstante, a fé, para se instalar no coração, deve ser precedida de fatos de rara beleza, de elevação espiritual e de fenômenos miraculosos,
que evidenciam a existência do sobrenatural, do incomum, do milagre. Desta forma, o mensageiro deveria ter, no decorrer de sua adolescência e início da maturidade, suas faculdades espirituais aguçadas e despertas para que pudesse, por meio de fatos incomuns, demonstrar que era um enviado excelso do Altíssimo. Ele deveria receber uma guarda espiritual muito maior do que qualquer ser humano normal. Os humanos são protegidos por guardiões de setores e de quadrantes, além dos guias espirituais, que vigiam vários seres humanos simultaneamente. Contudo, acidentes acontecem, assim como fatos que fogem ao controle do homem, especialmente quando são provocados por sua impulsividade. Acidentes que, aliás, por sua velocidade e imprevisibilidade, impedem os guardiões e os guias de agirem na defesa do incauto. O mensageiro deveria ser defendido por uma coorte de especialistas incumbida de impedir acidentes, ataques de seres humanos e de espíritos impuros. Para finalizar, o mensageiro devia ser capaz de reunir uma equipe de escola de espíritos renascidos, que pudesse lhe facilitar a vida de todas as formas. Ninguém é capaz de articular todas as coisas necessárias para existir e, ainda por cima, manter uma missão de alta qualidade. Eles deviam não só auxiliá-lo, seguindo, auxiliando-o e protegendo-o em seu apostolado, como também serem capazes de continuar sua missão, após sua vida, difundindo seus conceitos e multiplicando seus esforços. E tudo isto ficou determinado pelos espíritos superiores no Concílio Angélico de 550 a.C., sendo que a data certa da chegada do mensageiro seria marcada em momento apropriado. Tudo estaria sendo providenciado a partir daquele momento, pois estava para renascer um espírito de elevada estirpe sideral. No Concílio Angélico anterior, que havia se realizado em 970 AC, eles haviam determinado o envio de 8 mensageiros do astral superior e somente 6 viriam alcançar seus objetivos: Zaratustra, Gautama Siddhartha, também conhecido como Buda, Vardhamana, conhecido como Jain, o Vitorioso, Confúcio, conhecido como Confúcio entre os ocidentais, Lao Tse, e o último a renascer seria na Mesoamérica, adotando o nome de Quetzalcoatl, devendo combater a ideia de sacrifícios humanos, tentando humanizar mais as relações entre os homens, as várias tribos da região e os deuses. 2 se perderam, sendo que um morrera inesperadamente, ainda adolescente, de uma doença adquirida, e outro tornou-se um homem santo, um sadhu, perdendo-se na contemplação passiva, ao invés de agir. Um dos coordenadores espirituais, que havia participado do Concílio Angélico de 550 a.C., comentou com um dos guias espirituais, que insuflou os pensamentos benfazejos na mente de Isaías, e ele escreveu as profecias do Messias. Outros guias fizeram o mesmo, e os persas, os hindus, os egípcios, os gregos e outros povos receberam a mensagem de que um excelso mensageiro, um Deus, estava para renascer, para salvar a humanidade. Por volta de 40 a.C., uma reunião específica foi realizada pelos administradores espirituais, na qual se concluiu que havia chegado o momento de renascer, pois o terreno estava pronto para a fertilização das novas ideias. Durante essa reunião, foi apresentado aos participantes o que havia acontecido nos últimos anos, especialmente na Judéia, terra que havia sido construída graças aos beneplácitos de Mitaton e Micael. Em torno de 440 a.C., Esra, um sacerdote escriba, chamado de o segundo Moisés, havia conseguido trazer as famílias judias mais ricas e influentes da Babilônia, cerca de 1.500 pessoas, e, com isso, levantara fundos suficientes para a construção do segundo templo de Jerusalém, já que o primeiro Beit HaMikdash, templo, fora destruído pelos babilônios. Para conseguir o poder de forma absoluta e inquestionável, Esra e seu amigo Neemias reuniram-se em uma grande assembleia, formada por 120 notáveis de Israel, e, por intermédio dela,
estabeleceram o cânon, as regras, de uma religião efetivamente judaica. Na impossibilidade de transformarem sua terra no lar de hebreus puros, pois a miscigenação então já era enorme e descontrolada, Ezra lançou a ideia do judaísmo como religião e não mais como pátria de sangue. Como, naquele tempo, aquela terra era uma satrapia, província, do Império Persa, os judeus não tinham poder político. Estabeleceram, pois, o poder teocrático, força governista com bases religiosas na administração de um povo, para que não houvesse desobediência por parte da população, tão facilmente influenciada por ídolos, talismãs, amuletos, fetiches, encantamentos, feitiçarias e outras atividades e apegos pagãos. A religião, agora legalmente constituída pelo Knesset, obrigou todos os seus governados a seguir os preceitos de forma absolutamente rigorosa. Qualquer coisa fora do cânon era heresia, e o herege era passível de morte por apedrejamento. Assim, os judeus começaram, de forma gradativa, a perder o espírito da lei e passaram a ter-se ao rigorismo das formas e das palavras. Ao invés de adorarem um único Deus, temiam-no, personificando-o no poder terrificante do Sanhedrin, Sinédrio. Durante 300 anos, os judeus foram tornando-se cada vez mais respeitadores das formas e esqueceram-se da essência da lei. Mas, mesmo com um grande fervor político-religioso, havia facções tão diferenciadas entre si que provavelmente a única coisa que os unia era a aversão ao estrangeiro, o medo do Sanhedrin e o ódio aos coletores de impostos. Os fatos históricos foram desenrolando-se de forma implacável. Alexandre, o Grande, conquistou o Império Persa e, poucos anos depois, morreu, sem deixar descendência. Seus generais dividiram entre si seu vasto império, e a Palestina ficou subordinada a Seleucia, que governou a partir da Pérsia. Os judeus passaram a ficar subordinados aos gregos. Em 175 a.C., Antíoco IV, descendente de Seleucia, resolveu acabar com a Igreja judaica, pelo que implementou uma série de medidas helenizantes, as quais obrigavam os judeus a adorar Zeus e outros deuses gregos. Os judeus se revoltaram, e esse episódio ficou sendo conhecido como a Revolta dos Macabeus. Essa insurreição teve a vantagem de consolidar ainda mais o judaísmo e favoreceu o surgimento de vários grupos religiosos, os quais vieram a ser de fundamental importância para a constituição política e filosófica da Judéia. Essa revolta não derrubou o poder dos gregos na Judéia, mas obrigou Antíoco IV a voltar atrás e deixar os judeus em paz. Esse fato deu origem a um movimento denominado Hassidim ou Chassidim, os piedosos. Esse movimento originou, por sua vez, um seleto grupo de pessoas que viviam em especial adoração a Deus, grupo esse, denominado essênios. No entanto, os essênios, como grupo, não eram unidos nem mesmo nos ensinamentos, pois havia vários subgrupos que, embora não deixassem de ser essênios, tinham diferenças entre si e estavam espalhados por toda a Judéia e Galiléia. Uma outra facção também poderosa era formada pelos fariseus, chamados entre eles de Perusim, que eram membros de uma seita e de um partido religioso judeu que se caracterizava pela oposição aos demais, pelo evitar o contato com eles e pela observância exageradamente rigorosa das prescrições legais. Esse grupo acreditava numa vida após a morte pelo que chamava de ressurreição, mas muitos de seus integrantes acreditavam em metempsicose, doutrina segundo a qual uma mesma alma pode animar sucessivamente corpos diversos, tanto de homens como de animais. O outro grupo, os saduceus, eram membros de um partido religioso do judaísmo posterior ao século III a.C., recrutados entre as famílias sacerdotais, os quais, apresentando viva tendência a assimilar culturas estrangeiras, como a helênica e, posteriormente, a romana, discordando dos outros judeus quanto aos rituais de purificação, a crença na ressurreição dos mortos, nos anjos e na providência divina.
Eles não aceitavam a continuação da vida após a morte, acreditando que Deus existia, mas que devia ser louvado enquanto em vida, pois após a morte haveria a dissolução completa do corpo e não haveria o dia do julgamento final, com a ressurreição dos corpos. Os romanos haviam conquistado toda a terra dos judeus no ano 63 a.C. e colocaram um títere como rei da Judéia chamado Herodes, um meio-judeu, pois era idumeu, culturalmente helenizado. Durante centenas de anos, o Império Romano vinha se expandindo, levando a Pax Romana a todos os povos do Mediterrâneo. Os judeus que haviam sido subjugados pelos assírios, pelos persas, pelos gregos de Alexandre o Grande e agora, finalmente, pelos romanos, ansiavam por um Estado judeu que fosse governado por judeus. Deste modo, desde o profeta Isaías que os habitantes daquela terra anelavam por um libertador. E, mais do que isto, ansiavam pela volta dos tempos heróicos do rei Davi, o vencedor dos filisteus, e de seu filho Salomão, o sábio rei que soubera elevar Israel, uma pequena terra entre impérios, a um nível de razoável reconhecimento por parte das demais potências da região. Para os israelitas, este reconhecimento os tornava iguais aos maiores da terra. Eles sonhavam com esta nova equiparação, sem se darem conta de que, mesmo com a liberdade, eles continuariam sendo um pequeno país incrustado entre impérios. No entanto, o fervor nacionalista os cegava, achando que com a libertação, Israel tornar-se uma grande nação, igual aos demais impérios do mundo de então. Os judeus, descendentes dos hebreus, os abiros, saídos do Egito e mudados pela vontade férrea de Moshe no deserto do Negev, em Kadesh Barnea, eram um povo belicoso. E, mais do que isso, eram guerreiros de Yahvé. Esses homens tomaram, com grande denodo, as terras de Canaã, habitadas pelos cananeus, pelos hititas e por uma série de outros pequenos povos. Fizeram guerra sistemática aos amonitas, moabitas e madianitas e, depois de infligir-lhes retumbantes vitórias, ficaram sob o talão de filisteus, egípcios, assírios, persas, gregos, macedônios e, por fim, dos odiados romanos. Era um povo forjado no cadinho da guerra, do combate e da luta sob inspiração divina e ordens diretas de Deus, assim eles acreditavam, e sob a estrita e severa observação da lei mosaica, a qual, aliás, recebera acréscimos de Esra e dos ansectares Knesset Agedola, homens da grande assembleia, que tinha dado forma ao cânon da religião judaica. Tratava-se, pois, de um povo fanático, intolerante para com os costumes estrangeiros e suspiroso por um governo próprio. Esperavam conquistar esta liberdade através de um homem, alguém enviado por Yahvé, o Deus guerreiro e extremamente vingativo, como era aquele povo, e que dobraria a serviço do estrangeiro, colocaria os reis do mundo aos seus pés e faria daquela terra, prensada entre as grandes potências da época, o centro do universo. Havia, no entanto, uma razão específica para que o mensageiro nascesse naquelas longínquas plagas, pois os espíritos sublimes condutores do destino da Terra tinham determinado que haveria um novo expurgo dos elementos mais perniciosos do planeta para que se pudesse proporcionar o estabelecimento de uma paz relativa. A Mesoamérica, assim como a região andina média, havia sido escolhida para o exílio desses espíritos ainda conturbados. Haveriam de constituir novos povos, os quais viriam a ser conhecidos como os Aztecas e os Maias, na Mesoamérica, e os Incas, nos Andes. Esse grupo de exilados constituía-se de 3 agrupamentos diferentes: povos primitivos, trazidos em grandes levas, os remanescentes dos demônios terrestres, que haviam participado da revolta dos demônios e que ainda permaneciam ativos, e os poucos e últimos alambaques capelinos que teimavam em resistir às mudanças íntimas. Naquele ano, 40 a.C., os maiores haviam se reunido e definido que a época era propícia e que o mensageiro deveria ser enviado. Nos anos que se seguiram,
Um grande planejamento foi feito para que renascesse uma série de espíritos que iriam dar sustentação ao grande mensageiro. Era necessário que pais, tios, amigos e circunstâncias fossem propícias, e nada foi deixado ao léu. O mensageiro que havia sido escolhido pelos governadores do planeta, nos quais se